Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos na mensagem de número 100, nossa centena, né? Então, hoje é a mensagem de número 100, cujo título é Rendamos Graças, ou seja, agradeçamos. E o versículo destacado por Emmanuel para o título Rendamos Graças está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 5, no versículo 18, nos diz Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em tudo, também nas coisas ruins que acontecem, em tudo. Então, não existem critérios, só existe um critério, é o da totalidade. Em tudo que nos acontece, vamos dar graças. E ele explica por que devemos dar graças a tudo que nos acontece. E vem, não é? Da providência divina para nós. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ora, se é a vontade de Deus para conosco, então está tudo certo que está acontecendo, mesmo quando parece que está tudo errado, não é? Existem situações que nós não fazemos por onde e tudo vira de ponta cabeça. Existem situações que nós fazemos virar de ponta cabeça. Por exemplo, se comermos muito chocolate, vamos ter dor de barriga. Então, nós mesmos fazemos com que... Não é Deus. Ai, Deus está me mandando uma dor de barriga. Obrigado, Senhor, pela dor de barriga. Bom, também podemos agradecer pela dor de barriga, porque o efeito ruim vai me fazer pensar 2 vezes antes de comer aquela chocolataria toda. Então, Deus permite que as consequências ruins das nossas escolhas se façam presentes em nossas vidas para que a gente não as escolha mais. Não as escolha mais. Não as escolhamos mais. Façamos escolhas mais felizes, mais positivas para o nosso presente e o nosso futuro. Então, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Emmanuel comenta da seguinte forma: a pedra segura, escora, o espinho previne. Né? Nós vamos aproximar, o espinho, cuidado, mexe aí não. O fel remedeia. O fel é produzido, é a bilis, não é? Produzida pelo fígado, que embora seja muito, muito, muito amargo, é muito importante para a digestão. Então, é um amargo, mas que tem seu valor de importância. O fogo refunde, o lixo fertiliza, o adubo, não é? O temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime. A enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida. A morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Então, nós devemos ver que tudo o que nos acontece, tudo o que existe,
tem o seu efeito positivo. Nós podemos ver uma negatividade quando não nos atende às intenções e às expectativas. Por exemplo, a erupção de um vulcão é boa, porque fertiliza a terra. Ai, mas tem a minha casa que fica no caminho da lava. Aí não é bom, não é? Então, nós temos essas questões. Uma morte em tenridade. Claro, é muito ruim para os pais de uma criança que partem em tenridade. Mas aquela criança que parte em tenridade tem uma necessidade reencarnatória de que tal coisa aconteça, de que essa encarnação seja para ela de curta duração. E os pais, antes de a receberem, a acolheram ajudar esse espírito, e isso se faz com muito amor, não é? Porque exige muito em termos de disponibilidade emocional para receber um filho que vai desencarnar em eternidade. Isso tudo está lá no planejamento reencarnatório também do pai e da mãe. Isso tudo é feito antes, não é? Quem vão ser os filhos, quem vão ser os espíritos que vão vir como filhos. Podem acontecer encarnações de filhos que não estão no planejamento reencarnatório? Pode. Nós vemos casos assim lá no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira e do espírito Camilo Castelo Branco. Lá nós vemos que casos de espíritos suicidas que necessitam reencarnar logo depois do ato, porque como o suicídio não está no planejamento reencarnatório, e eles precisam reencarnar muitas vezes em curto prazo de tempo depois do suicídio. Vejamos que esse curto pode levar até alguns anos, mas é claro que seus pais já têm que estar encarnados, adultos, para poder recebê-lo. Sendo assim, a gravidez não está no planejamento reencarnatório dessa mãe que irá receber o suicida como filho. Então, esses acertos são feitos no desdobramento do sono físico, onde ainda assim é questionado se os pais aceitam receber esse reencarnante suicida com graves consequências para a sua saúde, muitas vezes física, muitas vezes mental, muitas vezes necessitando reencarnar ainda jovens. Então, isso tudo é combinado com o pai e com a mãe, que já estão encarnados no desdobramento do sono físico. Há vamos dizer assim, uma consulta prévia. Isso é feito se os pais aceitam receber esse reencarnante. A morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. E lemos isso, não é? Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Se são irmãs, vem do mesmo Pai, não é? Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Será que nós conseguimos reconhecer em todas as situações das nossas vidas bênçãos de Deus? Em todas as situações, mesmo as mais difíceis, nós conseguimos reconhecer ali uma graça da providência divina? Fica o desafio para nós estarmos avaliando bem os contextos da nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta, interagindo conosco, que muitas vezes nos pesam, pessoas e situações. Nós vemos ainda assim essas pessoas e situações como uma graça de Deus? É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino.
Nós tropeçamos porque interpretamos aquela situação como um obstáculo. E muitas vezes podemos tropeçar no obstáculo. Mas se não enxergarmos como um obstáculo, enxergarmos como um favor divino, vamos aproveitar e vamos mais facilmente superar aquela situação, aquela dificuldade. Então, é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos para recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Então, nós temos um desejo nobre, desejamos um filho, desejamos um emprego, desejamos uma situação que nos venha. Mas esta situação nos vem nos exigindo um tanto de coisas. E é essas exigências que nos vêm no atendimento ao nosso desejo nobre que devemos estar muito atentos. Repetindo, sobretudo ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar a fim de realizá-lo. O quê? Esse desejo nobre, segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Os destinos, a nossa encarnação aqui, o nosso planejamento reencarnatório, aqueles espíritos superiores que nos secundam, que nos velam, que nos guardam, que nos orientam. Então, não é um destino fatídico na medida em que nós podemos, e é por isso que Emmanuel se desdobra tanto em nos aconselhar, porque nós somos a única e real ameaça aos nossos destinos, às nossas vidas, usando mal o nosso livre-arbítrio. Nós chegamos aqui com um planejamento reencarnatório que existe aquela coisa, vai acontecer. Diante daquela coisa, eu posso escolher A e eu posso escolher B. Eu posso usar bem meu livre-arbítrio, eu posso usar mal. Isso de uma forma didática, porque podemos fazer em números mais mal, menos mal, não é? Essas coisas todas. Mas vamos imaginar, posso usar bem, posso usar mal. Usando bem, continuamos lá até o próximo. Se usarmos mal, já existe um desdobramento do planejamento reencarnatório. Imaginemos que se ele fosse tridimensional, o planejamento reencarnatório, como ele seria complexo como o sistema circulatório, né? Indo para o coração, mas indo para cá e para lá, e se for sim para cá, se for não para lá, e aí o desdobramento disso é muita coisa, só de pensar dá tonteira. Vamos deixar que os espíritos superiores cuidem disso, né? A nossa parte é estarmos atentos a reconhecermos que as situações nos chegam como oportunidades, pois são bênçãos, e que nós devemos tomar muita atenção é como é que lidamos com as situações que nos chegam, com as pessoas que nos chegam. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Não é simplesmente dificuldades e imprevistos. Não nos espantem dificuldades e imprevistos dolorosos. Mas mesmo assim, essas dificuldades e imprevistos são facilitadas ou facultadas por Deus para o nosso benefício? Sim, claro. Mesmo assim, Deus está permitindo que aquela situação chegue, esperando de nós o quê? A melhor resposta, a fim de que nós sejamos beneficiados pela nossa boa resposta àquela situação, porque senão vamos nos comprometer. Se formos pelos caminhos, ou melhor, pelos descaminhos do desespero, pelos descaminhos da revolta, pelos descaminhos do erro, das paixões desenfreadas, aí complica. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Ah, Senhor, me socorre. Aí pronto, a situação se resolve. Nem sempre é assim. Ah, Senhor, me socorre.
e vem uma situação difícil, porque o socorro muitas vezes é uma necessidade de despertamento, é uma necessidade de parar para não se precipitar num abismo. Então, às vezes a situação vem de uma forma mais impactante, mais dolorosa mesmo, para nos fazer refletir, muitas vezes para nos fazer parar. Imaginemos que uma pessoa está naquele ritmo de colisão. E de repente, ai Senhor, me ajuda, está desesperado, de repente vai quebrar a perna. Fica lá 3 semanas imobilizado. Precisa parar para pensar, para refletir. Aquelas 3 semanas evitaram que a pessoa fosse num impulso para cair no abismo. Aquele quebrar a perna não estava lá no planejamento reencarnatório, não. Veio como uma medida emergencial para parar a pessoa que estava em rota de colisão consigo mesma. Providência divina. Alguém já viu alguém agradecer a perna quebrada? Não é que toda perna quebrada seja por isso. Não é? Claro que não. Estamos dizendo que isso acontece. Não quer dizer que, quebrou a perna, porque tinha que parar, porque estava numa rota de colisão consigo mesmo. Não. Comumente aparece o quê? O socorro de cima. Comumente o socorro de cima aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, quer dizer, quando ele está em risco, aquilo que nós falamos, rota de colisão consigo mesmo, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Para ser detido. Para pensar. Para refletir. Dá uma paradinha. Rendamos, conclui o nosso querido amigo espiritual, rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque é Ele, o governador do planeta Terra. Deus delegou a Jesus a responsabilidade de nos cuidar. Então, Ele nos conhece um a um. Um a um. Ele sabe exatamente quem é cada um de nós e todas as nossas dificuldades, necessidades e momentos, não é? Em que momento nós estamos aqui na nossa evolução. Esse é Jesus. Por falar no Mestre, vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que chegam até nós. Graças te damos, Jesus, pelas oportunidades, pelas sacudidas, pelos freios. Obrigado, Senhor. Sabemos que muitos nem identificamos, mas sabemos o quanto somos atendidos pela providência. Sabemos o quanto somos acompanhados, orientados, protegidos. Auxilia-nos, Senhor, na vigilância, pois nós somos a única real ameaça à nossa paz e ao nosso equilíbrio. Fortalece-nos, Senhor Jesus, em nossos esforços. Auxilia-nos a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa nosso anjo guardião. Abençoa nossa saúde, Senhor Jesus. Nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa ainda, Senhor Jesus, nossos lares, afetos e famílias. Que a tua paz, Senhor, também se estenda em bênçãos a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial
aonde quer que se encontrem aqueles que sofrem neste momento. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam em nós sempre e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.